Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, os versículos 9 e 10. Assim está escrito: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Esse texto traz para nós um relato sobre a soberania e o poder inerente ao Deus santo, vivo, poderoso e verdadeiro, ao único Senhor, digno de glória, honra, louvor, adoração e majestade. Este Deus que tudo está subjugado ao poder da sua mão e ao alcance da sua operação, porque ele é antes de tudo e de todos. Portanto, é o Deus eterno, Deus que é de eternidade a eternidade. No entanto, este Deus maravilhoso, soberano, glorioso, ele sempre faz a sua intervenção na história, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele, portanto, são dele. E ele, então, no momento necessário, este Deus intervém. É o que vamos meditar, a intervenção de Deus na história. Então, como sendo o Deus soberano e verdadeiro, ele sempre intervirá na história. Ele não deixará que as coisas continuem acontecendo à sua própria maneira. Pelo contrário, em certos momentos, o Senhor Deus apresenta-se e ele intervém na história e ele transtorna o caminho dos homens e estabelece o seu caminho, o seu propósito e a sua vontade. É o que lemos aqui. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. Quando se olha para o termo antiguidade, as coisas que não existiam e que apareceram em razão do poder de Deus. E que ele diz que eu sou Deus e não há outro Deus. Existem deuses criados pela mente humana, mas não pode fazer nada por ninguém, nem por ele mesmo, porque é invenção humana. Mas o Deus de que a palavra de Deus nos registra é um Deus vivo, poderoso, soberano, eterno, maravilhoso, glorioso, e é um Deus que ele atua em todas as áreas da vida humana e da história. E, portanto, sempre encontraremos marcas bem pontuais na Escritura, em momentos em que Deus apareceu às pessoas e interveio, na história, e houve ali uma transformação. Nós encontramos a intervenção divina na criação, quando Deus decidiu criar todas as coisas. A Escritura afirma: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quem criou? Deus. O ato de criar é o ato de Deus intervir no nada e fazer as coisas acontecer. É como Paulo deixou escrito em Romanos, no capítulo 4, Deus é aquele que chama à existência as coisas que ainda não são, e elas passam a ser a partir do momento em que houver esta intervenção de Deus. Então, a intervenção de Deus aconteceu na formação da terra, dos céus e de
todas as coisas que foram criadas e colocadas, cada uma no seu lugar, com a sua finalidade, com os seus limites, para o seu tempo de existência. O que é isto? É a maneira de Deus agir. Ele interveio, então, na formação da terra. E ao criar todas as coisas, ele então decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. Então, a intervenção divina também na criação do homem. Portanto, ele o fez como a sua imagem e a sua semelhança, preparou-lhe um jardim, um paraíso, e o colocou ali para desfrutar da sua presença, do seu poder e da sua bênção. E este homem era feliz e abençoado por estes momentos. Mas aconteceu aquilo que Deus tinha dito que ele não o fizesse. Como ele o fez em desobediência à orientação de Deus, Deus interveio. Deus veio ao encontro dele e quando ele confessou o que tinha acontecido, Deus então sentenciou. Ou seja, Deus interviu também na queda de Adão, porque ao cair e pecar contra Deus, ele não poderia mais continuar tendo acesso à presença de Deus. E ele foi então lançado fora daquele jardim do Éden, o paraíso criado por Deus para o homem, mas não soube valorizar e obedecer a palavra de Deus. A intervenção de Deus foi para tirá-lo de lá e o lançou fora e colocou à porta do jardim querubins com espadas flamejantes. Mas este Deus interveio também quando, ao sair do Éden e seguir a sua vida, e com este ato desobediente a Deus, o pecado entrou no mundo, passou a todos os homens, então toda sorte de pecado se manifestaram e começaram a agir na vida das pessoas, a chegar o momento em que todo o povo, toda a humanidade estava corrompida. E Deus disse então que ia destruir a tudo quanto ele havia feito, porque a corrupção humana tinha chegado diante de si. É o que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 6, os primeiros versículos, diz assim, versículo 3, e disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E Deus disse então, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse, destruirei de sobre a terra, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O que é isto? Isto é a intervenção divina no ato da queda, da corrupção geral da humanidade. Aqui, por ocasião do dilúvio, ele encontrou Noé, protegeu a vida de Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, e os animais e aves e répteis que ele permitiu entrar na arca, e todos os demais foram levados pelas águas do dilúvio e morreram. Com Noé começou uma nova geração. No entanto, quando nós chegamos no capítulo 19 de Gênesis, nós vamos encontrar novamente uma outra situação em que Sodoma e Gomorra estava praticando algo desagradável diante de Deus. E, portanto, o Senhor Deus decidiu também intervir na cidade de Sodoma e Gomorra e avisou a Abraão dizendo que ia destruir com fogo e enxofre aquela cidade. E, na verdade, ela foi, sim, destruída. É Deus intervindo na área humana
E aqui nós encontramos tanto no dilúvio, quanto em Sodoma e Gomorra, como também observamos a intervenção de Deus quando os homens procuravam criar uma torre que tocava nos céus e era para eles fazer o seu nome e, no entanto, não obedecer à ordem de Deus de ocupar toda a terra que foi criada pelo Senhor para a habitação humana. E quando eles estavam dizendo lá que ninguém teria poder de espalhá-los, a intervenção de Deus se fez presente. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre e os filhos dos homens, que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem. A ordem de Deus era para que eles alcançassem toda a terra. Então o Senhor disse: desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou de toda a face da terra. A intervenção de Deus ao espalhar os homens para que ocupasse toda a terra que Deus havia prometido. Porque o Senhor Deus, quando falou com Adão, disse a ele que era para ele encher toda a terra. Mas aqui, o Nimrod, ele queria ficar somente em um lugar e não saírem dali. Razão pela qual a intervenção de Deus foi necessária naquela oportunidade. Por isso é que hoje nós temos uma diversidade de idiomas aí e é difícil um entender o outro, porque não quiseram obedecer inicialmente o plano de Deus. Então, na criação, nós encontramos a intervenção de Deus nestes pontos. Na formação da terra, criação da terra e céu, com tudo que nele há, na criação do homem, na queda do homem e também na corrupção geral que se estabeleceu. Mas, em segundo lugar, nós encontramos também a intervenção de Deus na redenção. Uma vez que o homem se perdeu através do pecado, ele precisava então ser redimido. E quando nós olhamos ao texto da Escritura, nós vamos encontrar a intervenção de Deus em algumas situações. Primeiro, na redenção de Israel. Israel foi um povo que Deus separou para si dentre os povos e através deste povo ele se deu a conhecer a humanidade, por meio do qual veio o Senhor Jesus. Então, este povo precisava também ser redimido. E eles foram redimidos com mão forte e poderosa de Deus quando eles estavam escravizados no Egito. Deus interveio e os tirou dali, com mão forte e poderosa, e os levou pelo caminho do deserto em direção à terra da promessa, e, portanto, Deus cumpriu a sua libertação, disse: desci para livrá-los da aflição. E a segunda intervenção divina, ela acontece na redenção do ser humano, ou seja, a humanidade que se perdeu através do pecado e passou a viver de maneira corrompida em todas as áreas, no espírito, na alma e no corpo. Portanto, todas as ações marcadas pela iniquidade, esta criação, este ser humano, precisava também receber a intervenção de Deus. E essa intervenção, ela vem através de uma redenção. E esta redenção, ela só foi possível através de Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que prometeu a Adão e Eva que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esta era a promessa de Deus quando chegasse o momento para ele intervir na história. E Deus interviu, na linguagem bíblica, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, o divino, para viver entre os homens, o divino que se fez homem. Isto era a intervenção de Deus na
humanidade, para prover a redenção de toda a humanidade. Então, através do Senhor Jesus Cristo, se tornou possível a redenção, porque ele ofereceu o seu sangue em sacrifício e preço de resgate para a alma oprimida e perturbada. O apóstolo Pedro deixou registrado que não foi com prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus. Então, a redenção nossa foi efetuada através do sacrifício, o derramar do sangue de Jesus. Então, é Deus intervindo na história, na redenção, para prover a toda a humanidade a redenção que eles precisam. Não está no homem promover a sua redenção. Então, ela veio da parte de Deus. E isto aconteceu na intervenção divina, na redenção, tanto de Israel, quanto na redenção do ser humano. Mas, em terceiro lugar, nós encontramos também a intervenção divina no plano da salvação. O plano da salvação, através dos 4 aspectos que nós encontramos, como sendo a regeneração, a justificação, santificação e glorificação. Em todos estes aspectos da salvação, nós encontramos ali a intervenção de Deus para nos libertar, nos purificar, nos justificar, santificar e, por fim, glorificar diante da sua presença. Então, esta é a intervenção divina no plano da salvação, efetuado por Jesus, mas colocado por Deus à disposição de toda a humanidade. Então, esta intervenção divina, nós somos prova e somos testemunhas desta intervenção que nos alcançou e hoje somos salvos, libertos e transformados, porque Deus interveio na história humana, Deus interveio na redenção, Deus interveio na obra da salvação, ou no plano da salvação. E por isso nós fomos alcançados e agora temos comunhão com Deus, porque a intervenção de Deus foi para nos tirar de longe para perto, trazer para si. Mas a intervenção divina também, ela se faz representar também na história da igreja. Aquela igreja que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja que no dia de Pentecoste, quando Deus enviou o Espírito Santo para ficar para sempre com o seu povo, ali nós encontramos a intervenção de Deus na história, porque naquele memorável dia do Pentecoste, que era uma festa nacional, estavam reunidos em Jerusalém pessoas de todas as nações que existiam àquela época. E Deus interveio exatamente naquele dia e deu a conhecer, através da manifestação do poder do Espírito Santo e da pregação que o Espírito Santo usou a Pedro para intervir na história da igreja. A partir dali, a igreja nunca mais foi a mesma. Ela foi melhor, diferente, abrangente, expansiva e triunfante. Ela começou a ganhar terreno em vários lugares, em vários países, em várias nações. Isto porque a intervenção divina aconteceu, mas encontramos também a intervenção divina nos acontecimentos da história, principalmente nos acontecimentos futuros que estão por acontecer. O livro de Apocalipse nos fala muito sobre a ação de Deus nos últimos tempos. Ela está para acontecer. Deus sempre interviu
na história da humanidade. E quando agora aproxima-se o fim, os eventos que acontecerão por ocasião do fim, que são chamados de eventos escatológicos, porque estão para o fim e falam do fim, neles também haverá uma firme intervenção de Deus. Isto prova que todas as coisas estão no controle de Deus. Nada foge das suas mãos. Ele está governando, direcionando todas as coisas. E chegará o momento em que a intervenção de Deus se fará na história, e tantas coisas que nós vemos hoje, e muitas das vezes não compreendemos, mas chegará o momento que Deus vai intervir em toda essa história. Então, lembrando que a intervenção de Deus na história é algo real, é algo presente, é algo que vem desde o início e irá até o final. Porque o Senhor criou tudo para o louvor da sua glória. Então ele governa sobre tudo. Mas a intervenção divina, ela atinge várias áreas da vida humana. Se começarmos a olhar primeiro, a intervenção divina atinge a área familiar, a área da família. Ali há ação de Deus. Segundo, a intervenção divina atinge a área espiritual, a nossa vida com Deus, de nos aproximar, de se revelar para nós. Terceiro, a intervenção divina atinge também a área social da nossa vida, os nossos relacionamentos e comportamentos. Quarto, a intervenção divina atinge também a área intelectual do conhecimento. A própria Escritura diz que o conhecimento se multiplicará. Quando é que ele se multiplica? Na intervenção divina. Mas encontramos também a intervenção de Deus na área econômica. Na área econômica, a intervenção divina. Como também encontramos ela na área profissional. Em todas estas áreas da vida, se nós formos pontuar, nós vamos encontrar ali a intervenção de Deus. A intervenção de Deus nunca é para destruir, mas a intervenção de Deus sempre é para estabelecer a correção de rota, para que tudo siga de acordo com o seu plano estabelecido. Nada foge ao controle de Deus. Ele continua como sempre foi e será, soberano para todo sempre. Por isso, Isaías, usado por Deus, deixou registrado: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Que anuncio, veja aqui a intervenção, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, mas sucederão. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, a vontade, o plano de Deus sempre será realizado. Deus prepara tudo e todos para o momento em que ele intervém na história. Preparou o mundo quando da libertação do povo de Israel, preparou quando da vinda do Senhor Jesus e a sua morte em favor da humanidade, isto chamado que na plenitude dos tempos tudo estava em concórdia para que a intervenção de Deus acontecesse. E nos nossos dias, Deus continua no controle de todas as coisas. Então louvemos a Deus por saber que este é o Deus que intervém, é o Deus que age, é o Deus que se mostra em várias áreas da vida e dos tempos que passaram e os que ainda hão de chegar. Portanto, o Deus soberano e verdadeiro
sempre intervirá na história. Nós falamos sobre a intervenção divina na criação, na formação da terra, do céu e de tudo que neles há. A intervenção na criação do homem, a sua imagem e semelhança, a intervenção quando houve a queda, a intervenção quando houve o aumento da iniquidade por ocasião anterior ao dilúvio, quando aconteceu lá em Nimrod, que eles não queriam sair para popular a terra, Deus confundiu as línguas, foi a sua intervenção, e também em Sodoma e Gomorra, quando os seus pecados chegaram e cheiraram mal às narinas de Deus. Deus então destruiu aquelas cidades. Nós vimos também a intervenção divina na redenção, primeiro na redenção de Israel, depois na redenção de todos os homens através do sacrifício de Jesus. Vimos também a intervenção divina no plano da salvação, em operar nos aspectos regeneração, justificação, santificação e glorificação na nossa vida, bem como a intervenção divina na história da igreja, como ficou marcante no dia de Pentecostes, e a partir de lá, em várias épocas e partes do mundo, a intervenção de Deus se estabeleceu. E no presente, ela continua acontecendo também, a intervenção de Deus. E a intervenção divina prometida, segundo as Escrituras, para os últimos dias, ou os acontecimentos futuros que estão por acontecer. Ali será também real a intervenção divina, e que a intervenção divina atinge todas as áreas da nossa vida: a familiar, espiritual, social, intelectual, econômica e profissional. Então, em tudo isso, nós enxergamos a intervenção de Deus para o cumprimento da sua vontade. Portanto, nada foge ao controle de Deus. O Deus que é soberano, maravilhoso e que intervém na história para o bem da humanidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.